Segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre a literatura cristã. Qual é o tamanho dela? Eu falei no primeiro bloco, olha aí para sua biblioteca aí, pessoal, em casa, você tem muitos livros. Os livros são o quê? São comentários bíblicos, livros doutrinários que te ensinam alguma coisa sobre a Bíblia. Mas quando a gente fala de literatura também, eu falo de outros gêneros. Estou falando de romance, estou falando de contos, de ficção, de poesia. E não estou falando de cantares, não. Estou falando de poesias mesmo cristãs. Será que é possível, existe esse tipo de conteúdo, principalmente feita por brasileiros? Mas antes da gente chegar e falar um pouco sobre os gêneros literários, eu quero entender um pouco. É mais fácil trazer um livro de fora, que já está pronto, encapotado, o cara vê, poxa, vendeu, deu certo lá. É traduzir, pode até pagar mais, mas é mais rápido, é mais fácil ou não? Você acha que essa valorização do nacional versus o autor internacional tem a ver com mercado, com procura, com conteúdo, com qualidade? Então, eu acho que tem dois fatores aí. O primeiro, certamente o fator comercial, que as editoras procuram autores internacionais por serem mais conhecidos. Isso, que vende. Porque vende, isso é fato. Mas eu creio que um segundo fator também, meus colegas estavam comentando aqui, é que a gente está no processo de profissionalização do autor brasileiro. Né? Porque ainda mais no meio cristão, você escrever um livro não é simplesmente você transcrever uma pregação. Existe algo, né, na escrita, os escritores aqui podem dizer, que não é uma simples, né, você pegar suas ideias e jogar ali. Então, acho que falta um pouco dessa reflexão do autor brasileiro, que tem crescido isso. De autores brasileiros escreverem mais profissionalmente. Estilo literário. Às vezes os próprios pastores têm até conteúdo, mas por administrarem sua igreja, não tem tempo de se dedicar àquilo, de se profissionalizar, de técnicas de escrita, né? Então, acho que isso é um fator que conta muito, que lá nos Estados Unidos talvez tenham pessoas, e no exterior tenham pessoas mais focadas, mais dedicadas à escrita. Né? Qual é o seu estilo literário, pastor? Mas é pregação, tá? Vou transcrever minha pregação. Michel, você lê muito, eu lê muito sobre a história do cristianismo, sobre doutrinas. De alguma forma, isso chegou a te incomodar em algum momento? De tudo que você lê, me diz se tem algum escritor brasileiro no que você lê sobre conhecimento bíblico, doutrina, história do cristianismo. Eu acho que não tem nenhum. Então, de alguma forma, a nossa mente doutrinária, cristã e teológica, ela é formada por estrangeiros, não é por tupiniquins, por pessoas que vivenciaram o evangelho no Brasil. Tu acha que isso às vezes é ruim também? Causa um distanciamento? Quando toda a literatura que a gente tem que fala de teologia, deixa eu falar um pouco mais de teologia, ela é gringa e não é brasileira? Existe o lado isso. bom e ruim, sei lá. Existe isso. A maioria dos teólogos são americanos ou então europeus, né? E eles não entendem a realidade do Brasil. Então, não dá hoje para você falar de igreja brasileira sem você falar de pobreza, sem você falar de injustiça social. E eles estão em outra realidade, eles não conseguem entender a nossa linguagem. Quer ver? Uma coisa muito curiosa, sempre que eu vou a congressos, todo congresso que se preze tem que ter um pastor americano, né? Porque isso chama. E a pregação, a mensagem... Dá credibilidade, engraçado isso. E a mensagem dos pastores americanos é sempre mais fraca. Os brasileiros engolem. Arrebentam. Mas tem a ver, cara, com a linguagem, com a cultura. O cara fala uma piada, pode ser a mais simples, porque ele usou um tom de voz que toca a gente ri. Né? E ele consegue traduzir emoção e tal. O gringo não tem isso. Né? A mensagem dele é fria, seca, é mero conteúdo, não tem um formato cativante e tudo mais. Eu acho que o livro tem essa característica também. Né? Mas eu acho que a igreja está produzindo agora autores, né? Bons autores. Deixa eu contar uma história interessante. Assim, a minha conversão passou pela leitura. Eu me converti lendo a Bíblia sozinho. O curioso é que eu sempre fui o pior aluno da escola. Sabe aquele cara que bate nos outros, que joga cabeção de negro no banheiro, sabe? Não tem cara não, hein? Cara. Então, a minha escola eu estudava na frente da praia, né? Uma escola aqui na Barra da Tijuca. Então, todo recreio eu ia fumar maconha na praia. Eu só conseguia prestar atenção na aula no primeiro tempo, no segundo tempo não. Já era. Eu e mais 2 amigos. Então eu cresci nesse contexto. Aos 18 anos eu resolvi ler a Bíblia. E eu nunca tinha lido nada na vida. Nunca tinha lido absolutamente nada. Eu lembro de um livro que eu li um pedaço para fazer um trabalho na escola, que foi Morte e Vida Severina. E que me marcou. Eu tenho esse livro até hoje, gosto dele até hoje, de vez em quando eu vou lá reler. A única coisa que eu li um pedaço só para fazer trabalho. Eu sempre passei de ano colando e tudo mais. E repeti muito. Eu fui concluir o 2º grau com 20 anos de idade. Mas eu me converti aos 19, lendo a Bíblia, com muita dificuldade, um dicionário do lado, porque eu tinha curiosidade de conhecer a história de Jesus, porque eu era aficionado por Bob Marley.
E Bob Marley dizia que Haile Selassie, que é o Rastafari, era a reencarnação de Jesus. Eu queria saber se isso era possível, né? Enfim, eu comecei a ler o Evangelho de Mateus e me converti. Quando me dei conta, não era mais a mesma pessoa. E aí eu comecei a ler, me interessei por leitura, li a Bíblia inteira, entrei para a igreja um ano depois. E aí uma igreja presbiteriana, portanto, com um viés teológico muito forte, calvinista, e aí entrei para o seminário, comecei a ler muito, desenvolvi um problema nessa vista. Eu tenho um olho mais caído que o outro. Eu fui no oftalmologista, ele disse que era de tanto coçar, que eu lia muito, piscava pouco, né? Então eu me apaixonei por esse negócio de leitura. Então, a igreja me fez ler, o cristianismo me fez ler. Eu pastoreei uma igreja há 10 anos. Quando eu entrei nessa igreja para pastoreá-la, nós não tínhamos nenhum jovem na universidade, e nenhum jovem era universitário. Hoje nós não temos nenhum jovem na igreja, e nós temos lá uns 30, 40 jovens, não temos nenhum que não esteja fazendo faculdade. Então essa influência foi muito bacana, né? Isso foi muito legal. Caramba. Isso que ele falou, Liz, você escreve, você vê isso, você escreve ficção, tu vê isso também no obra, poxa, André, eu faço ficção cristã. É diferente de uma ficção cristã gringa, porque mesmo na ficção eu trago referências que quem bate o olho tá num inconsciente coletivo. O cara sabe do que se trata aquilo. Existe isso também para você? Eu fico muito contente porque eu recebo muito e-mail, né, de leitora. E muitas delas me falam, nossa, você escreveu a história da minha vida. Acho que eu já recebi um trilhão de e-mails desse, né? Porque, na verdade, a história de uma menina, por exemplo, um esse livro. Tá na mão aqui? Eu já tenho Mostra 9 livros. Câmera ali. Mas esse que é o livro que foi... na verdade, ele foi relançado, é a 3ª edição dele. É a história de uma menina moradora de Petrópolis, criada em lar evangélico a vida inteira. E ela mesma... Passa para ele. Criada em lar evangélico, mas na verdade ela não era convertida, ela nunca tinha tido um encontro com Deus. E aí ela vai estudar na faculdade, vai morar sozinha e pela primeira vez ela se vê sem a supervisão dos pais e começa a fazer as próprias escolhas. E aí o negócio vai por água abaixo, né? O ambiente universitário e tal. Então ela vai passar por todas as tentações, né, que um jovem passa, vai morar com uma menina maluca que, né, fuma maconha de noite, vai se apaixonar por um professor que não é uma história da minha vida. Tá vendo? Rapaz, o que eu escuto disso. E aí o que acontece? Toda mulher, eu até brinco com as minhas leitoras, eu falo assim, quem não teve um cretino atire a primeira pedra, né? Porque todas elas tiveram. E aí depois vai haver um resgate quando ela finalmente entendeu o que é um relacionamento com Deus. E isso é muito legal porque se passa no Brasil, é na realidade das nossas meninas e dos nossos jovens, então eles se identificam muito com o livro. Isso é muito legal. Na verdade, literatura em geral brasileira, quando se passa aqui, eu amo. Quando eu leio, por exemplo, eu gosto de policial. Quando eu leio eu li um livro policial que tinha uma perseguição na linha amarela. Cara, isso é muito legal, sabe? Porque você passou por lá, eu passo na linha amarela. Então, assim, isso que eu tô falando. Os meus livros todos se passam no Brasil. Todos. E sempre sobrenome brasileiro. Brasileiro. O livro americano, o sobrenome você nem se pronuncia. Exatamente. Mas, às vezes eu gosto porque eu não sei pronunciar. E né? tem piadas locais, né? Piadas que são nossas, assim, no nosso ambiente. A menina lê mais que o menino? Olha só, eu não sei em relação ao resto. Em termos de ficção, 80% dos meus leitores são mulheres. Porque é romance, talvez. E os meninos ficam um pouco de preconceito, né? De olhar um livro porque, assim, por exemplo, eu não leria esse livro aqui. É um livro de menina. É um livro de menina. Mas a capa eu já fiz de propósito, porque eu já sei quem eu quero. O público é esse. Atingir. Agora, eu fico muito legal que quando os meninos se permitem ler, e na primeira capa ela não era tão feminina, eles amam o livro também. Porque tem jovens, tem homens e tem mulheres, né? E eles se super identificam. Tanto que agora eu vou lançar um livro que é narrado por um homem. Eu já tenho um livro narrado por um homem, que foi um desafio para mim. Eu precisei pesquisar ali em casa mesmo, né? Com meu marido, meu filho. E agora eu vou narrar outro também. E eles se identificam também. Agora, uma coisa interessante, eu quero vamos falar um pouco sobre gênero literário, porque eu acho que a gente fez um programa 1 ou 2 anos atrás, e eu não lembrava, eu não tinha nenhuma referência de um romance cristão ou de ficção, até aquele programa que você apresentou. Acho que foi uma ficção da última vez que você veio. Foi esse mesmo livro na primeira, porque depois ele foi reeditado e saiu por outra editora. Teve outro pessoal, acho que o Monsores também, que veio com ficção. Sim, eu nunca vi isso numa livraria evangélica. Porque eu entro, só vejo sobre a Bíblia, não sei o quê. É difícil, é complicado você trabalhar com gêneros. Eu quero ver o Gabriel que trabalha também com editora. É complicado você fazer inserção e vender para as livrarias e empurrar para as livrarias. Olha, pega isso aqui, o que é isso? Não, é um romance, é uma história de um casal, ou é uma ficção. É difícil você lidar com outros gêneros que não seja teologia, que não seja algo voltado diretamente na Bíblia? Eu acho que essa parte da venda e da própria
aceitação mesmo pelo público cristão, eu acho que teve um pouco esse bloqueio, mas acho que está sendo vencido, porque, na verdade, se o cristão não lê a ficção cristã, ele vai ler outro tipo de ficção, né? Porque é um gênero que chama atenção. Eu sempre digo, é aí que a gente tem que entrar. É o gênero que chama atenção. Se o jovem não lê um livro, não tiver um entretenimento voltado para ele, se ele não tiver cinema para ele ver com boas mensagens, se ele não tiver teatro para ele ver... Se hoje eu quiser sair, quero ver uma peça gospel, não tem. Eu quero ir no cinema. Agora teve recentemente Deus Não Está Morto, tá vindo outro, mas é muito pouco. Então, se ele não tiver, ele vai ver Malhação. Mas ele vai é ver engraçado, eu nunca vi coisas. esse discurso voltado para o livro. Porque às vezes, né, talvez a liderança que trata, olha, não vê novela, não sei o quê, que é uma coisa do dia a dia, não ouve música. Eu nunca ouvi alguém, não lê livro. Só uma vez que eu achei que o cara falou, não lê o livro do Paulo Coelho. Mas assim, a gente não tem essa referência da literatura. E quem gosta de ler, às vezes não tem tanto esse filtro cristão ou não. E eu ia perguntar, existe isso? É até bom, às vezes, que o cara não leia só livro evangélico. Como é que vocês entendem esse filtro, às vezes, que a gente tem com música ou com televisão? Mas com livro, não conheço alguém que André, tenha. eu nenhum tipo de duvido filtro. um pouco que o público evangélico vá a uma livraria buscar um livro, por exemplo, de romance. Eu duvido, né? Por quê? Como você colocou... A gente não tem a cabeça voltada para isso, às vezes. Pois é, vai buscar-se um livro que fale como você pode prosperar, como você pode ser abençoado, verdade. como você pode ser cheio do Espírito Santo. Quando, na verdade, um romance, né, bem produzido, bem talhado, bem tecido, ele geraria uma transformação. É né? porque você vive através do personagem, você sofre com ele, você aprende com ele. Exatamente. Se não É de fosse... maneira melhor do que um livro que é direto. Exatamente. É mais divertido, né? É mais divertido. Mas realmente eles não vão Agora, atrás, eles isso descobrem. porque há uma resistência. Por exemplo, o grupo musical como Catedral, né, que lança música romântica, já há uma resistência. Né? A música romântica, o grupo evangélico, o gospel, lançando uma música romântica, como é que pode isso? A né? ideia do sagrado e do profano ainda exato. é forte, né? É exatamente Vamos para um isso. rápido break, depois voltamos. Eu quero continuar a falar um pouco mais sobre gênero. É aceito? Quais são os gêneros cristãos hoje? Existe policial cristão? Existe romance? Tem a lista. Existem outros? Eu não conheço. Ficção, poesia, sei lá quais são os outros gêneros. Existe isso para o segmento ou para o público cristão? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.